para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez com vocês, dando continuidade a este incrível projeto. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E como vocês sabem, eu sempre trabalho com vocês língua portuguesa, os descritores do SAEB. E mais uma vez eu peço licença para entrar na casa de vocês e ficar um pouquinho mais próximo de cada um de vocês. Também saúdo a todos os professores que estão acompanhando nossas aulas, os pais, os familiares de todos vocês. Então hoje, meus amores, nós temos a nossa aula de número 10. E qual é o nosso conteúdo? Nós vamos trabalhar sobre as sílabas, né? Vamos conhecer um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá então? Mas antes de iniciarmos, nós sempre temos o quê? A nossa hora da leitura. E hoje eu trouxe novamente para vocês o livro Contos do Bosque, de Maria Manheiro. E a historinha hoje são as flores mágicas. Olha só, prestem bastante atenção. A generosidade sempre traz recompensas. Se você não acredita, veja o que aconteceu com uma menina que costumava passear pelo bosque. Ela encontrou uma diminuta fadinha das flores, cujo pé tinha ficado preso em uma trepadeira e tentava em vão puxá-lo sem conseguir soltar. A menina surpreendida ficou muito surpreendida ao ver aquela cena e se abaixou. E com muita delicadeza e cuidado, ela soltou a fadinha. "Eu lhe agradeço muito", falou a fadinha. "E para retribuir a sua bondade, vou dar a você estas 3 margaridas que são mágicas." A menina aceitou as flores, muito contente, e voltou para casa. Mas no caminho tropeçou com uma abelha que estava se lamentando. "Estou morta de fome. Com a seca deste verão, não acho flores que me deem o seu néctar." A menina sentiu pena da abelha e, mesmo querendo muito conservar suas 3 flores mágicas, ela também sabia que se deve ser generoso. Então, ela deu uma para que a abelha pudesse se alimentar e seguiu o seu caminho. Mais adiante, ela encontrou uma traça que chorava de tristeza. "Quase não há flores no bosque. Onde vou conseguir comida?" E toda desprendida menina, mais uma vez ela ficou com pena e deu para a traça a segunda de suas margaridas mágicas. E quando já estava saindo do bosque, ela cruzou com uma borboleta que também reclamava. "Eu não tenho mais flores para comer. Você pode me dar uma das suas?" E a menina, comovida, lhe entregou a última de suas flores mágicas. Foi então que a borboleta se transformou na fadinha que tinha lhe dado as flores naquela mesma manhã e lhe disse: "Você, por ser tão boazinha e generosa, merece um prêmio." E desde aquele dia, no jardim da pequena menina, só cresceram margaridas de prata. Então, meus amores, vocês gostaram dessa história? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu também gostei bastante. Então vamos ao que nós vamos trabalhar hoje, né? Estudar. Olha só, como vocês sabem, nós estamos trabalhando os conteúdos que vão cair lá naquela avaliação que vocês possivelmente farão, né? Que é a avaliação do SAEB. E o que é o SAEB? Antigamente nós chamávamos de Prova Brasil, né? Só que foi unificado e se mudou a nomenclatura. Então hoje a gente chama apenas de Prova SAEB. E o SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ele vai avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido por nosso sistema educacional. Os diretores das escolas, eles vão responder a um questionário e vocês, alunos do segundo ano, do nono ano e também do quinto ano, irão fazer essa avaliação.
Ou se eles têm também uma ideia de que de repente todas as outras turmas possam fazer, mas nós ainda não temos nada certo, né, de como vai ser. Nós estamos aguardando essas diretrizes. Então, enquanto essas diretrizes não chegam, o que é que nós vamos fazer? Ficar de braços cruzados? Nem pensar. Nós vamos então estudar. Eu trabalho com vocês língua portuguesa e o professor José Mário está trabalhando matemática. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. O que nós vamos aprender? Para os professores, eu deixei aqui o código que está lá na BNCC. Eles já sabem direitinho onde procurar, né, para ajudar a elaborar as próximas aulas. E o que vocês precisam saber hoje? O que a gente vai aprender? A segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Então, hoje nós vamos aprender sobre as sílabas, né? Nós já sabemos que uma palavra é formada por diversas sílabas. Então, a gente vai aprender a segmentar uma palavra em sílabas, ou seja, dividir uma palavra em sílabas. Olha só o que nós temos aqui. Vocês todos já sabem que todas as palavras da língua portuguesa são formadas pelas letras do alfabeto. Esse é o conjunto de letras que formam o nosso alfabeto. O nosso alfabeto ele tem um total de 26 letras. Dessas 26 letras, 5 são vogais. São aquelas letrinhas que são as mais importantes, né? Para que eu tenha uma palavra, eu preciso ter ao menos uma vogal, né? Para que eu tenha uma sílaba também, eu preciso que tenha ao menos uma vogal. Então, olha só, nós sabemos que nós temos os textos, né, grandes, que nós ainda estamos aprendendo essa leitura, vocês ainda estão aprendendo, tendo essa habilidade. Depois dos textos, nós temos as frases, né? As frases são formadas por palavras. As palavras são formadas por sílabas e as sílabas são formadas por letras. Então, meus amores, na língua portuguesa, nós temos esse conjuntinho de letras que elas vão se juntar e formar pedacinhos que nós chamamos de sílabas. Essas sílabas se juntam e formam palavras. E para eu completar um determinado pensamento, a construir um determinado pensamento, eu vou utilizar frases. E como é que eu vou fazer isso? Utilizando diversas palavras, tá? Então, meus amores, a gente precisa sempre retomar este assunto bem aqui, que é o nosso alfabeto. E afinal de contas, o que são as sílabas? A gente fala muito em sílaba, a gente até já aprendeu a separar as palavras em sílabas, mas o que são essas sílabas? Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados numa só emissão de voz. Então, quando eu falo uma palavra, eu não falo ela de uma vez, né? Eu vou segmentando essa palavra. E no momento que eu segmento essa palavra, eu estou apresentando as sílabas que essa palavra tem. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. A palavra boca e a palavra escola. Preste bem atenção, quantas vezes eu abri a minha boca para falar a palavra boca. Olha só, boca, boca. Eu abri a minha boquinha 2 vezes. E a palavra escola, vamos prestar atenção? Olha só, escola, escola. Então, eu abri a minha boca 3 vezes. Temos também uma técnica que é de você bater palma, né? A cada sílaba que você fala, você bate palma. Então, seria assim, ó. Boca. Escola. Ok? Então, nós temos a palavrinha boca, que tem 2 sílabas, e a palavra escola, que tem 3 sílabas. A base das sílabas é a vogal. Sem ela, não há sílabas. Eu não posso ter, meus amores, uma sílaba com apenas uma consoante ou 2 consoantes. Está completamente errada em nossa língua portuguesa. Essa sílaba precisa ter ao menos uma vogal. Consoantes isoladas ou mudas, elas não formam sílabas. Olha só, eu trouxe para vocês 2 exemplos. A palavra objeto. Eu tenho bem aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho um B mudo, né? A gente diz que é um B mudo, mas na hora da pronúncia é como se tivesse a letrinha aí logo depois do B. Mas olha só a pronúncia.
objeto. Objeto. Então, eu tenho 3 sílabas aqui, olha só, 3 sílabas. Eu não poderia deixar o B sozinho, ok? E a palavra saúde, olha como eu pronuncio, saúde. Aqui eu tenho até a formação de um hiato. Nesse caso, a letrinha U ficou sozinha e ela pode ficar. No caso de uma vogal, dependendo da formação da palavra, a vogal pode ficar sozinha em uma sílaba, mas não pode nenhuma consoante ficar sozinha, beleza? Então, a palavra objeto tem 3 sílabas e a palavra saúde também tem 3 sílabas. O que nós vamos ver agora? Eu trouxe uma questão para vocês. Observe a imagem abaixo. Que imagem é essa? Pensem bem aí onde vocês estão. Quantas sílabas possui o nome dessa imagem? E aí, você já conseguiu saber? Que imagem é essa? É uma janela. Janela. Ela tem quantas sílabas? Ela tem 5 sílabas? 6, 3 ou 2 sílabas? Ela tem 3 sílabas. Olha só, vamos confirmar se a resposta está certa. Está certinha. A palavra janela tem 3 sílabas. Próxima questão. Observe a imagem abaixo. Que imagem é essa? Repita aí, diga aí para mim que palavrinha é essa. Pois preste bem atenção agora na questão. Marque um X na palavra que inicia com a mesma sílaba do nome da figura acima. Então, eu tenho aqui letra A, sino, letra B, sabonete, letra C, carrapato e letra D, sorvete. Como é o nome dessa imagem? Sapato. Sapato. Ela tem 3 sílabas, mas só que eu quero saber a sílaba inicial. Qual é a sílaba inicial? Sa. Sapato. Então é o sa. Eu tenho que marcar o X na palavrinha que inicia com a mesma sílaba de sapato. E qual é dessas opções aqui? É exatamente a letra B. Olha só. Sapato começa com o sa, S-A, e sabonete também. Então, quem acertou está de parabéns. Vamos então agora aprender sobre a localização das sílabas. Vocês já estudaram que uma palavra que tem uma sílaba é chamada de monossílaba, uma palavra que tem 2 sílabas ela é chamada de dissílaba, a palavra que tem 3 sílabas é chamada de trissílaba e a palavra que tem 4 ou mais sílabas, elas são chamadas de polissílabas, né? Vocês também já estudaram sobre a sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba mais forte naquela palavra. Só que o que nós vamos estudar agora é uma linguagem própria de prova SAEB, que é quando eu falo em sílaba no início, sílaba no meio e sílaba no final das palavras. Então, eu preciso saber qual é a sílaba inicial, qual é a sílaba do meio e qual é a sílaba final de uma palavra. Olha só, quando a sílaba está no início de uma palavra, a gente diz que ela é a sílaba inicial. Quando a sílaba está no meio da palavra, eu digo que é a sílaba medial. Olha só, prestem bastante atenção nessa palavra. A palavra medial vem da palavra meio, que está ali no meio da palavra. E a sílaba que está no final, eu simplesmente vou chamar de quê? Sílaba final, ok? Então, vamos prestar bastante atenção no que virá agora. Vamos aprender a localizar as sílabas de uma palavra? Vamos! Eu pergunto, eu mesma respondo, né? Olha só, eu trouxe para vocês aqui 4 palavrinhas com quantidade de sílabas diferentes para a gente identificar a sílaba inicial, a sílaba medial e a sílaba final. Prestem bem atenção. Eu tenho a palavra sol, eu tenho a palavra casa, a palavrinha tomate e a palavra ventilador. A palavra sol, vamos fazer a separação silábica dela. A palavra sol, ela tem apenas uma sílaba. Eu não posso separar
o Só do L, o L do Sol, porque senão eu vou ter o quê? Uma consoante sozinha, e consoante não pode ficar só em uma sílaba. Então, a palavra Sol, ela tem apenas uma sílaba. Qual é a sílaba inicial dela? Sol. Qual é a sílaba medial e final? Nesse caso, não tem. Só tem essa sílaba aqui, beleza? Ela é uma monossílaba. Tem apenas uma sílaba. A palavra casa, e vocês sabem que aqui poderia ser um Z? Poderia, mas nós já sabemos que o S, quando está entre duas vogais, tem o som de Z. Então, a palavra casa tem duas sílabas. Ela é o que nós chamamos de dissílaba, uma palavra dissílaba. Qual é a sílaba inicial? K. Qual é a sílaba medial? Não tem nenhuma sílaba aqui no meio. E qual é a sílaba final? É o ZA. Então, K, sílaba inicial, e o ZA, no caso aqui, parece um SA, é o SA, né? É a sílaba final. Eu tenho aqui a palavra tomate. A palavra tomate, ela tem 3 sílabas, ela é uma trissílaba. No finalzinho parece a letrinha I, não parece? Mas não é. É porque a letra E, quando está no final de uma palavra, ela tem som de I. Então, a palavra tomate tem 3 sílabas, e qual é a sílaba inicial? É o tó. Qual é a sílaba medial? Essa aqui ela já apresenta uma sílaba medial. É o má, é a sílaba que está no meio. E a sílaba final, qual é? É o té. Tomate. O té é a sílaba final. E finalizando essa explicação, nós temos aqui a palavrinha ventilador. Quando a gente vai fazer a separação silábica de ventilador, às vezes a gente fica em dúvida, né? Onde eu vou colocar esse N aqui? Onde eu vou colocar esse R? É só a gente prestar atenção na pronúncia. Ventilador. Esse N não pode ficar só, e o R também no finalzinho não pode ficar só. Então, olha aqui. Eu tenho a palavra ventilador, ela tem 4 sílabas. Ela seria classificada como uma polissílaba. Qual é a sílaba inicial? Qual é a primeira sílaba? É o vem. Qual é a sílaba medial? É o ti e o lá. Essa palavrinha aqui ela já é diferente. Quando uma palavra ela tem 4 ou mais sílabas, isso quer dizer que ela tem uma sílaba inicial, ela tem a sílaba final. E tudo que fica no meio são as sílabas mediais. Então, nesse caso, ela não tem apenas uma sílaba medial, ela tem 2 sílabas mediais, que é o ti e o lá. E qual é a sílaba final? É o dor. Então, ventilador, ok? Vamos então para as nossas questões, né? Questões bem práticas aqui pra gente. E bem no estilo da prova SAEB também. Terceira questão. Marque um X na palavra que apresenta 4 sílabas. Então, eu posso fazer a separação silábica no meu caderno, ou na própria avaliação eu posso fazer, ou então eu posso simplesmente só chegar na própria palavrinha, ó, e fazer uma barrinha para separar cada sílaba aqui. Eu quero que você marque um X na palavra que apresenta 4 sílabas. Que palavra seria essa? Vamos então pronunciar cada palavrinha que tem aqui. Cebola. Cebola tem 3 sílabas, não é ela. Telefonema. A palavra telefonema tem 5 sílabas, também não é ela. Papel. Papel tem apenas 2 sílabas. E sobrou pra gente que palavrinha? Geladeira. Então, a palavra geladeira, ela tem 4 sílabas. Vamos verificar se é ela mesma? Exatamente, a palavra geladeira. A palavra geladeira, qual é a sílaba inicial? É o G. Sílaba medial, ladei. E tem o Rá também, que é a sílaba final. Próxima questão, temos a 4ª questão. Olha o que diz aqui. Qual a sílaba medial da palavra prefeito? Marque um X na resposta correta. A palavra prefeito, ela tem 3 sílabas. Qual é a sílaba inicial? É o pre. Qual é a sílaba final? É o to. Ela tem 3 sílabas, né? Ó, prefeito.
to. Então, qual é a sílaba medial dessa palavrinha? É o pré. Já sei que não é. É o fei. E aí, o que vocês acham? Pela pronúncia que a tia fez para vocês. É o to ou é apenas o fé? Vamos acompanhar aqui no quadro rapidinho a separação dessa palavra, só para a gente tirar a dúvida. Olha só. Pre, fei, to. Então, a palavra prefeito, ela tem 3 sílabas. Qual é a sílaba do meio? É o fei. Olha aqui. Então, qual é a alternativa correta? É a letrinha B. Fei. Ok? Acertaram? Espero que tenham acertado. Olha só, uma das últimas questões que nós temos. Observe a imagem abaixo. Que imagem é essa? Diga o nome dessa imagem. Ok. Qual dessas opções rima com a figura que você viu? É a palavra dentadura? É a palavra sorriso? É a palavra dentista ou é a palavra pente? Que palavra é essa? Dente. Dente rima com dentadura? Dente sorriso? Dente dentista ou dente pente? Dente pente. Ela rima com a palavra pente. O finalzinho delas é igual. Então, a sílaba final de dente e pente é igual. Então, a resposta correta é a letrinha D. Exatamente. Mais outra questão aqui que nós temos. Olha só, prestem bastante atenção aqui. Quando eu troco, eu tenho palavras que têm diversas sílabas e tem algumas palavras que quando eu tiro alguma sílaba, eu consigo formar uma outra palavrinha. Então, eu vou dar início a esse conteúdo agora, mas a gente vai dar continuidade na próxima aula, porque a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, olha só. Palavras formadas a partir de outras palavras. Podemos substituir sílabas em uma palavra para formar outra palavra. Existem palavras que ficam dentro de outras palavras. Olha só, eu tenho a palavra tucano, a palavra soldado e a palavra sapato. Vamos ver então a formação dessas palavras? Tucano. Quando eu tenho a palavra tucano, eu tiro o tu. O que é que vai ficar? Cano. Olha só, o cano, uma outra palavrinha. A palavra sapato. Quando eu tiro o sa, o que é que sobra? Pato, que é aquele animal que nós conhecemos, aquela ave. Jabuticaba. Quando eu tiro o caba, o que é que sobra pra gente? Jabuti, o nome daquele animal. E a palavra soldado, ela é bem engraçada. Olha só, eu tenho 2 palavras aqui que se juntaram, né? Palavra soldado. Quando eu tiro o sol, fica o dado. E quando eu pego novamente a palavra soldado, quando eu tiro o dado, o que é que vai sobrar? O sol, ok? Então, aqui eu tenho palavrinhas dentro de outras palavras. Olha só esse exemplo aqui, a palavra consolação. Vocês conhecem essa palavra? Quando você está consolando alguém e tudo mais. Então, consolação. Eu tenho a palavra sol, eu tenho a palavra sola, eu tenho a palavra consola e eu tenho a palavra ação. Isso aqui tudo dentro da palavra consolação. E finalizando, eu tenho aqui outras palavras que são formadas a partir dessas palavrinhas que estão aqui no desenho, mas nós vamos dar continuidade a esse conteúdo na nossa próxima aula, que a gente vai dar continuidade e aproveitar e fazer também uma revisão de tudo que nós já estudamos durante este semestre. Quero agradecer a participação de todos vocês, do jeitinho que vocês conseguirem, é claro, e até a próxima aula.